Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Razão Pastor Alemão. Sou Tadeu Cartacho, criador há 40 anos e juiz de criação e seleção pelo SUBPA e Coapa. Neste vídeo falo sobre a variedade pelo longo da raça pastor alemão, suas origens, características e o que diferem da variedade pelo curto. E vamos ao vídeo. Como falamos no nosso vídeo sobre a história da raça, cujo link está no card acima, na formação da raça foram utilizados cães pastores de ovelhas de diferentes origens e fenótipos, sendo alguns deles de pelagem longa. Daí vem o gene para a pelagem longa. Os alemães sempre criticaram os exemplares de pelagem longa por acreditarem que teriam menos resistências às intempéries, pois a maioria não possuíam o subpelo, uma característica primordial da raça responsável por proteger o cão contra o calor e o frio. Desde os seus primeiros escritos, Stephanus deixou bem claro que o pelo longo e sedoso, com ou sem subpelo, era totalmente inadequado para um cão pastor alemão. Ele disse que o pelo longo e sedoso muitas vezes não tinha subpelo, e quando está associado a uma risca nas costas, a risca, uma divisão no penteado dos pelos, forma um canal de chuva que retém a água e encharca a pele. Ele disse também que o pelo longo e desgrenhado, em tempo úmido, acumula pedaços de terra quando o cachorro está no campo e pedaços congelados de neve durante o inverno. Ele também afirmou que pelos longos, sedosos e desgrenhados são inferiores a pelos lisos com dureza e comprimentos adequados, porque não oferecem proteção adequada contra o calor, frio e umidade. Tudo é relativo, especialmente no que diz respeito ao ambiente normal dos cães, mas tenho certeza de que haveriam pessoas em algumas outras raças que se importariam em ter uma contrapartida neste último ponto. Minha observação pessoal é que o pelo longo, especialmente o pelo longo que não tem densidade, tende a se abrir ligeiramente quando está molhado, e portanto o subpelo em um clima frio torna-se ainda mais vital. Deixando de lado a opinião muito forte de Stephanus sobre os pelos longos e sedosos e pelos longos e desgrenhados, e a palavra operativa mais ambígua é longa, ambos os tipos de pelos irão, por seu comprimento, criar uma parte natural ao longo do dorso, ou a parte não tem absolutamente nada a ver com a falta de subpelo. É importante estar ciente de que Stephanus estava tão preocupado com os pelos muito curtos quanto com pelos muito longos, e de fato, sua opinião aqui era a mesma, indesejável para a reprodução com subpelo e não adequada para a reprodução sem subpelo. O fato de que, assim como a pelagem externa exige graus inerentes de densidade de subpelo, torna a avaliação e o julgamento ainda mais difíceis, especialmente para alguém que não tem experiência na raça. Aceita-se que Stephanus disse sobre a pelagem externa vinculada ao subpelo era o caso naqueles primeiros dias, pois é importante ter em mente que havia uma diversidade muito maior de cães, o pool de sangue e o tipo de pelagem naquele período inicial. Muitas pessoas não sabem que, com a implementação da seleção na Alemanha em 1922, por instruções específicas de Stephanus, os pastores alemães de pelagem muito curta, que nós chamamos de pelagem de rato, e pelagem desgrenhada foram removidos do pool da reprodução da SV, e que, pelos longos com subpelo, foram autorizados a serem examinados e exibidos e continuaram a ser exibidos e selecionados até o final dos anos 60. Embora os pelos longos com subpelo pudessem ser exibidos em exposições, a classificação mais alta permitida era bom, e a classificação da seleção mais alta permitida era classe 2. Não consegui encontrar um registro na data real em que isso foi encerrado, mas foi encerrado em uma nova regra foi introduzida pela SV que proibia a exibição de pelagem longa ou com subpelo em sua seleção. Como as seleções e a criação estão oficialmente ligadas à Alemanha, na verdade a SV mudou pelos longos com subpelo de menos adequado para a reprodução para inaceitável para a reprodução. Isso continuou por vários anos e a característica pelo longo era considerada do ponto de vista de criação como uma falha, e os cães de pelagem longa ficavam nas últimas colocações nas exposições, independente de sua anatomia.
Além disso, os pelos longos até então apresentavam com muita frequência o rádio curto, ou seja, o braço. Eu, particularmente, sempre achei a anatomia dos pelos longos muito boa. Até 2009, os exemplares com pelagem longa eram identificados no mapa de ninhada, documento para o criador da entrada na emissão dos pedigrees, durante a verificação de ninhada com aproximadamente 50 dias. No entanto, o pedigree não informa as características da pelagem, mas somente a cor. Do ponto de vista genético, a característica pelo longo é recessiva. Assim, podemos ter animais de pelagem curta, homozigoto e heterozigotos, sendo este último um portador do gene para pelagem longa. Assim, se acasalarmos dois animais de pelagem curta homozigotos, teremos 100% dos filhotes com pelagem curta. Se acasalarmos um homozigoto com um heterozigoto, teremos 100% de exemplares de pelagem curta. E se acasalarmos um pelo longo com um pelo curto homozigoto, teremos 100% dos pelos curtos. Se acasalarmos um pelo curto heterozigoto com um pelo longo, teremos 50% de pelos curtos e 50% de pelos longos. E se acasalarmos dois animais de pelo longo, teremos 100% dos filhotes com pelo longo. Até então, não havia restrição para o acasalamento entre animais das duas variedades, assim como em outras raças. Os pastores belgas, por exemplo, podem acasalar entre si, um Tervuren com um Malinois ou um Groenendael com um Malinois. No ato da verificação da ninhada, por volta dos 50 dias de idade, o verificador precisa anotar no documento de verificação, que irá gerar a autorização para a emissão dos pedigrees, as características presentes no filhote, entre elas a cor e a pelagem. Na maioria das vezes, é fácil verificar se o filhote possui pelagem longa ou não, pois apresenta já sinais em sua cabeça. No entanto, já vi muitos errarem, principalmente quando o comprimento da pelagem do cão adulto estará no limite entre um pelo curto e um pelo longo. Portanto, um cão de pelagem curta, mas o que frequentemente chamamos de pelagem cheia, pois o cão apresenta pelagem de um comprimento maior, mas não tem tufos nas orelhas ou nas patas. Nesses casos, a experiência como criador e verificador faz a diferença. Já vi vários exemplares de ponta oriundos desses acasalamentos e hoje vemos alguns excelentes pelos longos filhos de dois pelos curtos. Como criador antigo, tenho observado que toda ninhada que apresenta um filhote de pelo longo, haviam filhotes com pelo curto de boa anatomia. Que eu saiba, não foram feitas muitas pesquisas em relação a cães pastores alemães de pelagem longa, mas a porcentagem de cães pastores alemães de pelagem longa em relação à população de cães pastores alemães é proporcionalmente bastante alta, por volta de 25%, e na Alemanha cerca de 23%. Não temos ideia do qual pode ser a percentagem daqueles que são genuinamente desprovidos de subpelo, e, ao contrário da opinião de alguns especialistas, sugiro que seja pequeno, e esse fato precisa ser mantido em mente ao avaliar o subpelo. Então, para a surpresa de muitos, a SV alterou o padrão a partir de 23 de dezembro de 2010, revertendo essa regra de 40 anos ímpares e permitindo que exemplares da raça com pelos longos com subpelo fossem exibidos e selecionados para reprodução, começando a partir de 2011, mas mantido em pé de igualdade com os cães de pelagem curta, na medida em que não permite o cruzamento de um de pelagem curta com um de pelagem longa. O porquê desta decisão foi tomada pela SV, que foi automaticamente endossada pela FCI, está aberto a algumas conjecturas, mas provavelmente foi para incorporar um número muito substancial de cães ao registro da SV e à sua associação em declínio, e em seguida beneficamente ao esporte em geral. A partir de então, criadores especializados na variedade pelo longo surgiram e o crescimento no registro de filhotes dessa variedade tornou-se visível. Hoje, nas exposições para a classe, há um julgamentos em separado para as duas variedades, com troféus para os ganhadores das mesmas. Particularmente, quando uma classe tem uma quantidade de exemplares que permita unir as duas variedades, prefiro julgar todos juntos e gosto também de assistir quando um colega julga assim, pois temos a oportunidade de avaliar a qualidade no geral e, o que não acontecia antigamente, pode ocorrer de termos um exemplar de pelo longo com mais qualidade e ganhar a categoria, no geral, mas
a qualificação e classificação se dará em separado. Como fizemos no nosso vídeo sobre a Ziegler de 2022, cujo link está no card acima, faremos agora uma análise dos exemplares VA da variedade pelo longo. Como VAU temos o cão Grizzly von Hebrammerwald, exemplar representando os Estados Unidos, registrado no SV como cinza escuro, embora pelas fotos e vídeo eu consideraria como capa preta, grande, forte e bem construído, porém com excessivas angulações posteriores. Filho de 2 exemplares de pelo curto, da linha de sangue do VA2 Queen von Rehweg, através de Tassel Kodersbusch. Sua cor cinza vem de sua excelente mãe Shania von der Paderkellen, da linha do 2 vezes VA Timo von Berrekasten por Alex von der Hebrammerwald. Cumpriu muito bem a prova de coragem e proteção com espírito de luta pronunciado e excelente drive. VA2 Marcelo von Legenstein, exemplar preto, seus pais ambos são de pelo longo, da linha de Zamp von Termodos por 4 von der Pachnaklan. Um de seus bisavôs é o cão de criação brasileira James Ramel, cão super angulado no posterior. Na minha opinião, sua proteção apenas cumpriu o mínimo necessário, sem destaque. VA3 Von Griff Legacy, exemplar cinza da Dinamarca, filho de 2 animais de pelo curto, da linha Remo von Fichtenschlag através de Kronos del Serpio, que já justifica seu excelente temperamento, reforçado por uma consanguinidade em ursos von Batu na linha materna. Grande, medianamente forte, muito bem construído, exemplar que mais me agradou em todos os aspectos. Com angulações corretas, desenvolveu sua movimentação com amplas passadas, rente ao solo, com dorso firme e cabeça posicionada de forma correta. Executou prova de coragem, defesa e proteção sem restrições, com muito bom drive e espírito de luta. Foi chamado em segundo lugar, mas por alguma razão perdeu o lugar para Marcelo. VA4 Ace von der Hohenberg, último dos VAs. Exemplar capa preta dos Estados Unidos, filho de pais pelos curtos, da linha de Remo von Fichtenschlag por Willi von Ku Klux Klan, com intensa, mas afastada consanguinidade em Vegas no Halmansar. Grande, medianamente forte, super angulado no posterior. Em movimento não desenvolveu um bom alcance anterior e com mau posicionamento da cabeça. Vamos falar agora das fêmeas. E a VA1 Ziguerina Selma von Eukendorfer Park, uma cadela capa preta, grande, medianamente forte, filha de 2 exemplares de pelo curto, da linha de Queen von Rehweg por Furbo de Glacier e Balak von der Brucknerallee, cadela com excessivas angulações, não permitindo uma movimentação de forma correta. VA2 Donata von Staudenplatz,
Fêmea capa preta, filha de pais pelos curtos, da linha de Queen Van Lohenweig por Optimus von Pender. Grande, medianamente forte, bem proporcionada, com muito boas angulações, porém com rádio, ou seja, o braço, algo curto. PA3 Uni Augstadirio Aidas. Exemplar capa preta, filha de pais pelos curtos, da linha Ober von Bad Ball pelo cão de criação brasileira Kronos von Nürburgring. Grande, bem construída e equilibrada, podia ter melhor alcance anterior. VA4 Jena von Mittelwest. Cadela capa preta com pai pelo longo, da linha de Mentos von Osterberger-Line, com forte consanguinidade em Remo von Fichtenschlag, muito bem proporcionada e com muito boas angulações. VA5 Ivy von Lachenheim. Fêmea capa preta, filha de pais pelos curtos, com forte consanguinidade em Remo von Fichtenschlag, filha de Willi von Kurkenslam. Cadela bem proporcionada, com angulações posteriores no limite para uma superangulação. VA6 Doi von Honduras. Exemplar capa preta com mãe de pelagem longa, da linha de Remo von Fichtenschlag por Willi von Kurkenslam e neto de Kronos von Nürburgring, de criação brasileira pela linha materna. Cadela superangulada no posterior. Mas o que difere criar pelo longo ou pelo curto? Apenas gosto pessoal. As exigências são as mesmas. Exemplares com as mesmas características anatômicas e de temperamento que exigem um pouco mais de escovação e cuidados com a pelagem. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenha deixado claro sobre como é o pastor alemão de pelagem longa, um animal também lindo. Se gostaram, não esqueça de deixar um like, pois isto ajuda o YouTube a indicar este vídeo para outras pessoas com o mesmo interesse. Se inscreva no canal, pois nos ajuda a continuar esse trabalho na divulgação da raça e acione o sininho para serem avisados de novos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau!